No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, meus amigos e amigas, muito bom dia. Você está ouvindo o programa Animais Nossos Irmãos, que vai ao ar pela Web Rádio Meimei todos os domingos às 10 horas da manhã. E se não consegue ouvir ao vivo, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. A árvore se conhece pelo fruto. Já ouviu isso, com certeza. Mas o que significa realmente? Não devemos julgar uma pessoa apenas pelo que ela diz, mas sim pelo que ela produz. Se os frutos de uma árvore são bons, ela não precisa dizer, enumerar, todos verão os belos frutos. Mas nos dias de hoje, com todas as mentiras que são aplaudidas em redes sociais, até mesmo as árvores são falsas, que dirá os frutos. Tire algum tempo do dia para ler um bom livro. Limpe sua mente da enxurrada de imagens superficiais e artificiais que somos forçados a ver e mergulhe no seu imaginário. Uma mente que pensa e cria não cai em qualquer engodo. Informe-se. Tem dúvidas sobre espiritualidade de animais? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Alguns zoológicos, para reproduzir o ambiente natural onde o animal selvagem está habituado, usam de artifícios para que o espécime enjaulado não perca suas habilidades de predador. E foi assim que, certa vez no Saara, jogaram na jaula de uma leoa um cãozinho de rua para que este servisse de alimento vivo à fera. O cão, assustado, choramingou e foi se esconder em um canto da jaula. A leoa foi até ele e, diante do olhar suplicante do pobre animal acuado, ela deitou-se ao seu lado e ali ficou. Quando sua refeição foi servida naquela noite, ela comeu e não se esqueceu de deixar uma parte para seu visitante. Contradizendo o instinto selvagem da leoa, uma forte amizade nasceu entre eles. Se aqueciam no inverno, brincavam juntos no verão. E assim se passaram os dias. Certa vez na África, uma família de leões é morta por caçadores e um filhote sobrevive. Capturado, ele é levado para o mercado negro de animais. Dois amigos se apiedam do filhotinho, a vendem em uma loja de animais exóticos e junto eles resolvem adotá-lo. Quando o filhote, já muito grande, começa a tornar a casa pequena para suas traquinagens, os dois amigos encontram um santuário para ele na África e, após um tempo de preparação, o devolvem à vida selvagem. Um ano depois, saudosos, os amigos resolvem visitá-lo, mas são aconselhados a não irem. O leão, já adulto e inserido em território selvagem, não os reconheceria e ainda poderia atacá-los. Mas eles vão mesmo assim. O leão pressente os amigos e os espera. Ao vê-los, corre em sua direção e manifesta toda a sua saudade ao se jogar no colo dos dois, como fazia quando bebê. Ele não só aprendera a amar, como a reconhecer os entes amados. Em um santuário na África, um leão protegido, sem saber que era observado por um caçador, se aproxima demais dos limites da propriedade. Atraído para fora dos limites, uma flechada o deixa incapacitado de se locomover.
Por dias ele agoniza, sem conseguir chegar ao seu refúgio. De longe, seu algoz espera a hora da sua morte para dar cabo ao seu intento. Morto, ele é decapitado e esfolado. Sua cabeça é empalhada e usada como decoração, e sua pele seca e sem vida hoje decora o chão por onde pisam pés humanos. As 3 histórias são verdadeiras e nos mostram que os animais podem ser mais humanos em alguns casos que o próprio ser humano. Classificamos animais e a nós mesmos, e quase sempre somos benevolentes com nossos atos. Leões são tidos como seres selvagens, incapazes de sentir amor e compaixão. Perseguem suas vítimas sem trégua e as devoram sem piedade. São feras irracionais. O homem se considera humano, o humanitário, e diante dessa classificação dada a ele por ele mesmo, tem atitudes condizentes. São seres racionais. Feras praticando atos de amor incondicional e homens civilizados encenando as piores barbáries em nome da diversão. Resta redefinir quem é a fera, afinal. O ouvinte quer saber. A pergunta veio de um ouvinte que quer saber, na nossa evolução, quais animais já fomos? Olá, querido ouvinte, muito obrigada pela pergunta. Essa informação, no nível evolutivo dos habitantes do planeta, é impossível de obter, pois que a maioria de nós não somos primários da Terra. Mas podemos especular diante de tudo que já tivemos acesso. Sendo assim, podemos ter como certo, ao menos no nosso universo, que um espírito, ao adentrar o reino animal, começará primeiramente pelos animais mais simples, poucas células. Depois vai agregando mais capacidade e subindo, criando corpos mais complexos e atuantes. No pleno vigor de suas capacidades como animal, o espírito vai encarnar em animais selvagens, aqueles animais que ainda estão longe de adentrar a humanidade, que vivem para o instinto. Depois de ir aprimorando seus instintos entre os selvagens, o espírito vai estagiando entre espécies mais inteligentes e sociáveis, que vivem em bando e se protegem, até que está pronto para ir sendo domesticado e adentrando as famílias. E para isso, ele passará por algumas espécies de mamíferos que conosco convivem, tais como cães, gatos, cavalos. Mas é a necessidade desse espírito que vai definir sua espécie, ou seja, se ele precisar ser servil, nascerá entre cavalos, bovinos e outros que auxiliam o homem. Eu creio que não estagiamos em todas as espécies, pois que algumas são muito parecidas, mas nos demoramos nessa ou naquela espécie, indo e vindo, até aprender o que for mais necessário para a nossa evolução como espíritos. Compaixão, amor, higiene, respeito e servidão. É para isso que estagiamos entre os animais, pois que nos preparamos para o momento do salto evolutivo, para o momento em que descobriremos nosso lugar de seres individuais e então o ego passará a nos guiar. O instinto, então, será usado de outra forma. De instinto de sobrevivência, passaremos a usar o instinto de preservação. Aprenderemos nosso papel no mundo e atuaremos nele, quase sempre de forma negativa. Sendo assim, já fomos inúmeros animais em inúmeras espécies, mas não podemos saber quais, pois que muitos desses animais nem conhecemos, pois que não são desse mundo. Penso que um dia, quando evoluirmos bastante, podemos ter acesso a isso. Mas será que teremos este interesse? Quando evoluirmos e as formas deixarem de ser importantes? A curiosidade de querer conhecer nossa origem ainda é parte do nosso ego. E um dia deixaremos de ser o eu para dar lugar ao nós. Obrigada pela pergunta e continue perguntando.
Fique atento! Fique atento! Qual o som que mais te incomoda? Essa pergunta foi feita para um grupo de pessoas nas ruas de São Paulo e a resposta mais pronunciada foi o choro de um bebê. Na opinião popular, incomoda, pois causa desconforto ouvir um bebezinho chorando sem saber como aliviar o sofrimento. Pois se há choro, com certeza há dor ou desconforto. Concordo que o choro incessante de um bebê é bem desagradável. Particularmente, penso que existem outros sons que incomodam, não apenas o choro de bebês humanos. Filhotes de animais chorando são capazes de causar em mim o mesmo desconforto. O que você faz quando ouve um gatinho miando sem parar em uma noite fria? Aguça os sentidos e tenta visualizar o som ou cobre a cabeça e desliga o som? Infelizmente, a maioria de nós vai escolher a segunda opção. Gatinhos filhotes ou mesmo os adultos usam os miados para se comunicar. E quem os conhece aprende a entender os miados também. Cada um desses miados nos diz algo. Se felizes ou com fome, os gatinhos se comunicam conosco o tempo todo. Filhotes apenas miam, eles querem o calor da mamãe e sentem fome. Mas em alguns casos se aventuram longe da ninhada e se perdem, ou coisa pior, pois que a vida de uma gatinha que procria nas ruas não é nada fácil. Sendo assim, fique atento. Caso ouça miados na noite, procure a origem do som. Se for filhote, a urgência ainda é maior, pois que eles podem estar sozinhos, com fome e frio. Ouça o chamado, é assim que aprendemos a nos comunicar com animais. Foi notícia! Foi notícia! De noite, todos os gatos são pardos. Já ouviu isso, não? Isso quer dizer que no escuro não importa o tipo e cor de um gato, todos ficarão iguais. E por que escolhemos raças? Gatos desse ou daquela pelagem, dessa ou daquela cor de olhos. Comprar animais de raça denota egocentrismo de nossa parte, já que isso comprovaria nosso poder aquisitivo. Mas amor não se compra, amor se adota. Foi notícia em Santa Catarina uma operação do Departamento de Bem-Estar Animal em conjunto com a Vigilância Sanitária da cidade de Tijucas, que fechou um gatil clandestino com 45 gatos de raça persa vivendo em condições insalubres. Os animais estavam sem acesso à água limpa, com ferimentos, dermatites e sinais evidentes de maus tratos. A fiscalização aconteceu após a denúncia de uma moradora que adquiriu um filhote da criadora e percebeu que o animal apresentava sérios problemas de saúde. As equipes foram até o endereço, onde confirmaram várias irregularidades: ausência de documentação, uso de medicamentos proibidos sem prescrição veterinária, alimentação inadequada e um ambiente totalmente impróprio para os animais. A proprietária do local foi levada à Polícia Civil e responderá por crime de maus tratos e comercialização ilegal de animais de raça. Segundo a Secretaria de Agricultura, os gatos foram recolhidos e estão recebendo cuidados veterinários. Eles serão disponibilizados para adoção responsável, sob termo de fiel depositário. As ações de fiscalização intensa fazem parte de uma diretriz determinada pelo prefeito da cidade, que reforçou a importância da proteção e do bem-estar animal no município. A gestão tem atuado com rigor no combate a criadouros ilegais e no incentivo à denúncia de irregularidades. Escolher um animal de raça, nos dias de hoje em que sabemos como eles são produzidos, chega a ser imoral, já que há tantos e lindos gatinhos nas ruas. E para quem gosta de escolher pela pelagem, por que não começa a adotar um de cada cor? Pretinhos, amarelinhos, pintados, rajados, brancos, cinzas. Essa cor eu ainda não tenho. Essa é a frase comum de quem ama gatos e quer um de cada cor. Foi notícia.
O ouvinte quer saber. A pergunta veio da amiga Nilza, que pergunta: como saber o que é certo e errado, bom e mal? Já que as pessoas seguem leis e as leis da Terra quase sempre são criadas para satisfazer a própria sociedade. Oi, amiga, excelente pergunta. Vamos começar lendo um trecho do Livro dos Espíritos, pergunta de número 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Eis a resposta. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. A resposta é bem simples. Mas como saber o que é o bem e o mal, se conforme a ouvinte questiona, nossa sociedade vive de leis e algumas delas beneficiam apenas alguns poucos. Seguir leis humanas é fazer o bem? Com certeza não. Seguir leis humanas é viver bem dentro de uma sociedade. Precisamos respeitar, mas nem sempre precisamos compactuar. Quando falamos em fé raciocinada ou mesmo usamos a expressão pensar fora da caixa, estamos falando exatamente sobre isso, em como devemos ser livres e praticar esse livre pensamento. Isso não quer dizer que devemos nos rebelar contra as leis humanas. Isso iria contra o bem, pois estaríamos incitando a discórdia. Vou ler a pergunta que vem quase na sequência, a de número 632, que aborda exatamente isso, em como nós estamos sujeitos às normalidades do mundo, em como nos enganamos com elas. Eis a pergunta. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Eis a resposta. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Não vos enganareis. Essa máxima de Jesus deveria ser impressa na nossa mente e ficar rodando noite e dia, pois que somos uma corja de seres hipócritas quando convém. Vivemos de enumerar direitos e esquecemos dos nossos deveres. É simples. Quero isso para mim? Se não quero, não vou fazer aos outros. Quero que minha família seja morta para virar alimento? Então não vou compactuar para que as famílias de animais tenham esse fim. Quero ser agredido? Então não vou agredir. Quero ser aprisionado? Então não vou aprisionar. Quero sofrer privações? Então não vou privar. Quero compaixão? Então serei compassivo. É simples. O mestre, na sua sabedoria, já ensinava o caminho, pois que sabia o mundo que teríamos que enfrentar, as normalidades que teríamos que presenciar e compactuar. Sendo assim, a pergunta é: quero isso para mim ou para minha família? Se não quero, está errado, e não importa se é permitido por leis humanas. Essas leis são falhas, pois que são criadas por humanos falhos, visando fins mais falhos ainda. Obrigada, amiga Nilza, e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os pombos-correios foram amplamente utilizados para entregar mensagens e localizações. Nascidos e treinados desde cedo nos quartéis, onde eles consideravam seu lar. Quando adultos, eles eram levados em caminhões pombais para o campo de batalha. E quando era preciso enviar mensagem, eles eram soltos. E por considerarem o quartel seu lar, era para lá que eles retornavam, com a mensagem colocada em pequeno tubo preso à perna, informando ao posto de comando a situação em campo. Funcionava tão bem que soldados e falcões eram treinados apenas para abater essas aves que nem imaginavam o enrosco
em que tinham se metido. Eles só queriam voltar para casa depois de uma longa viagem. Em outubro de 1918, um batalhão estava perdido nas linhas inimigas. Era o Batalhão 77, sem comunicação, sem alimento e ainda correndo risco de ser abatido por fogo amigo, pois que, como sabemos, em campo de batalha e de noite, tudo que se move vira uma ameaça. A alternativa que restou a eles foi recorrer à ajuda do único pombo ainda vivo. Seu nome era Cher Ami, que significa querido amigo em francês. E ele já tinha entregado 12 mensagens de vital importância. Mas Cher Ami entraria para a história como o primeiro animal a ser condecorado com a medalha Cruz de Guerra, uma das maiores honrarias de guerra. O motivo? Bem, ele era a única esperança daquele batalhão de ser encontrado, e o último pombo vivo. Sendo assim, ele foi enviado com uma mensagem dando a localização do batalhão perdido, mas o pobre pombo nem imaginava o que estava por vir. Ele foi atingido e perdeu uma perna. Por sorte dos soldados, não era a perna que continha a mensagem. Foi também ferido no peito e, mesmo ensanguentado, levantou o voo novamente e chegou ao seu destino, levando a localização exata do batalhão. Salvou quase 200 homens. Quando morreu, um ano depois, foi empalhado e hoje faz parte do Museu Nacional da História Americana. Mas Cher Ami não foi o único pombo a salvar vidas. Há inúmeras histórias sobre a eficácia dos pombos correios. Dizem até que foi um desses pombos que anunciou a derrota de Napoleão Bonaparte. Ainda hoje, são utilizados por indústrias farmacêuticas e dizem as más línguas que até no tráfico de drogas. Mas isso eu não posso afirmar. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Minha dica dessa semana é o livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, psicografia de Hercílio Maes. Vale alguns esclarecimentos sobre Ramatiz, pois que quando buscamos informações que não encontramos nos livros espíritas, parece que somos direcionados para os livros de Ramatiz. E isso quase sempre quando o assunto são os animais. Ramatiz é um defensor ferrenho do vegetarianismo e não possui muito filtro ao falar da hipocrisia, que é pregar o amor e caridade dos ditos cristãos, mas aceitar o consumo de carnes como algo necessário e até natural. Ramatiz não é um romancista. Seus livros são escritos na forma de perguntas e respostas. São livros para quem busca o conhecimento. Pelo que se tem informações, Ramatiz há mais de 500 anos que não reencarna. E das altas esferas, ele tenta unir o cristianismo em um conceito mais universalista, sem as separações das religiões e dogmas de hoje. Alguns acreditam que ele esteve na Terra durante a encarnação de Jesus e que teria tido o prazer de ver e ouvir o sublime mestre. Muito se fala também de que ele teria sido Pitágoras, uma de suas passagens pela Terra, mas deixa o amigo livre para suas próprias interpretações. Polêmico, ele é muito lido e discutido dentro dos meios espíritas e espiritualistas, mas, por trazer novos conceitos para informações incompletas, ele é visto por muitos como antidoutrinário. Mas eu aconselho a usar da fé raciocinada antes de fazer julgamentos. Particularmente, eu gosto e leio os livros de Ramatiz com muita satisfação, pois que ele vai a fundo em assunto onde as informações que temos estão rasas e ousa dizer o que muitos nem ousam pensar. Vale a pena ler o livro Fisiologia da Alma. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Eu vivi por mais de 35 anos em Bastos, capital do ovo.
e morei em muitas granjas ao longo da minha infância. Era muito comum para quem tinha família grande aceitar viver dentro das granjas, nas inúmeras casas disponibilizadas para funcionários. Penso que tendo muitos filhos pequenos, não há muita opção para os pais. E as granjas, bom, não vou entrar no assunto gritante em uma granja, que são as galinhas presas e obrigadas a botar ovos. Isso, quem sabe, eu fale um dia. Em granjas é comum ter muitos gatos que procriam, lagartos em busca de ovos e roedores sem fim. Entre esses animais, um que causa muita discriminação e medo são os gambás. Tido como animais sujos por muitos, pragas por outros, há quase que uma necessidade de os exterminar. Eu sei que os tempos mudam e as granjas já refletem também essa mudança, pois que quando mudamos também o ambiente ao nosso redor. E eu creio que estamos a um passo de mudar radicalmente a forma como os ovos são produzidos. Mas, como eu disse, isso é assunto para outro momento. Granjas são locais grandes, muitos depósitos, caixas, e não é incomum madeiras e coisas velhas sendo guardadas, propiciando locais perfeitos para que os animais se reproduzam. Eu cresci em granjas e presenciei muitas crueldades contra animais, e o envenenamento de gambás era bem corriqueiro. Saruê era o nome que todos o chamavam. E esse nome, na minha cabeça de criança, era algum animal perigoso e merecedor da morte que arquitetavam contra ele. A primeira vez que vi o tal do saruê, eu não entendi o que ele poderia ter que causasse tanto horror nos adultos. Era lindinho e tão pequeno, não parecia em nada com um monstro da minha imaginação de criança. Gambás, hoje, são protegidos por lei e já é reconhecida sua importância no meio ambiente, já que são excelentes no controle de cobras venenosas, escorpiões e outros roedores menores. Mas, por ser um animal que se reproduz muito rápido, uma fêmea pode ter por volta de 60 filhotes em um ano. Ele pode ser um problema nas casas. Sendo assim, evite locais onde eles possam se reproduzir. Evite deixar entulhos e comida de animais pelo quintal. Assim evita que eles sejam atraídos. Em hipótese alguma, mate um gambá. Se encontrar algum deles em sua propriedade ou outros locais, acione a Secretaria do Meio Ambiente ou o Corpo de Bombeiros e eles lhe dirão o que fazer. Você sabia? E continuando a falar de gambás, você sabia que um gambá é considerado imune ao veneno de cobras, que foi graças ao estudo desse animal incompreendido que hoje temos tantos antídotos que salvam vidas diariamente? Gambás são marsupiais e, assim como coalas e cangurus, eles possuem uma bolsa onde os filhotes se desenvolvem a maior parte da gestação. São conhecidos por ser excelentes atores e se fingirem de morto muito bem, enganando predadores. Algumas espécies de gambás, mais comuns nos Estados Unidos, soltam um odor forte e são evitados e temidos por isso. Os gambás que conhecemos aqui no Brasil não soltam o famoso odor e não devem ser vistos como pragas, pois que eles ajudam a controlar populações de insetos e pequenos roedores e dispersam sementes, contribuindo para a regeneração das florestas. Gambás são os únicos marsupiais encontrados fora da Austrália e Nova Guiné, e um dos únicos animais a serem praticamente imunes ao veneno de uma serpente, caçando-as como parte do seu cardápio. São animais incríveis, vitais para o ecossistema e que merecem nosso total respeito. E chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigada pela companhia. Para este domingo, um abraço acolhedor da nossa Mãe Maria e toda a luz e serenidade do nosso Mestre Jesus. Para os animais, desejo o melhor sempre, amor, respeito e cuidados. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.